Oi, gente, paz do Senhor. Nós estamos juntos em mais um dia para refletirmos sobre um assunto muito especial. Nós iremos agora tirar um tempo de qualidade com Deus para sermos instruídos pelo Seu Espírito Santo, com o fim de nos ajudar a pegar todo esse ensinamento tão relevante e com uma aplicação prática tão necessária e a aplicarmos tudo isso na nossa própria vida. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, entramos mais uma vez na Sua presença santa, como sempre estivemos desde o dia em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, para suplicar que abra o nosso entendimento. Senhor, traga luz à nossa mente para entendermos com propriedade o que o Senhor está querendo nos ensinar na Tua Palavra. Alcance cada mente, cada coração nesse dia. Senhor, venha instruir-nos segundo os Seus mandamentos, para que possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e assim nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa lição de hoje é muito preciosa. Podemos dizer, igualmente as outras têm sido. Mas essa é a palavra de Deus para hoje, para o nosso dia, para o nosso tempo. O título da lição é Os Planos de Deus nos Sonhos de José. Estamos na lição de número 11. De agora até o final deste trimestre, o assunto é José. Por quê? Porque a partir do capítulo 34 do livro do Gênesis até o capítulo 50, que é o último capítulo de Gênesis, tudo gira em torno de José. É a história de José que está em foco. Então nós estudaremos sobre esse personagem bíblico nas próximas 3 lições, começando com essa de hoje, os planos de Deus nos sonhos de José. O nosso texto áureo, o coração com saúde, é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. E na verdade aplicada, não devemos compartilhar com qualquer pessoa as coisas que Deus tem revelado a nosso respeito. Então, como objetivos, nós temos mostrar a diferença entre amor e afinidade. Esse é um tema muito relevante nessa lição. Ensinar que a vida é determinada por Deus. E conscientizar que José foi preservado por Deus e não haveria como ele chegar onde chegou se não fosse a boa mão de Deus, preservando-o em toda a sua caminhada, inclusive nos momentos mais difíceis. Eu vou ler com vocês Gênesis 37, do 2 ao 4. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Imagine crescer e viver num lar assim, cheio de mulheres de um mesmo homem, vários filhos de diferentes mulheres e ainda sendo excluído, rejeitado e confrontado o tempo todo. É um pouco dessa situação familiar complicada que nós estaremos abordando nesta lição. Ao longo dos últimos anos, eu tenho me dedicado a esse ministério com famílias, tenho palestrado, já escrevi muita coisa sobre o assunto e tenho aí
um ministério particular de intercessão pelas famílias e aconselhamento. E nós podemos ver no desenrolar deste trabalho que, se não é a misericórdia de Deus, se não é a intervenção divina na vida de muitas famílias, o que nós temos além do caos são consequências muito desastrosas. Mas também no desempenho dessa tarefa santa que Deus tem me dado ao longo dos anos, eu tenho visto restauração. Eu tenho visto milagres acontecendo a olhos vistos, porque é a boa mão de Deus que faz isso. Ele é poderoso para mudar o quadro de qualquer história. Não existe família nesta terra que seja complicada demais para Ele, por mais complicada que seja aos olhos de todos os homens. Então, sim, nós temos uma palavra de Deus para você nesta manhã que está enfrentando dificuldades na sua casa, com os seus relacionamentos familiares. Havia um plano de Deus em andamento na vida de José, e há um plano de Deus em andamento na sua própria vida e na vida da sua família. Então vamos ler a introdução que nos diz: veremos na presente lição que o turbulento contexto familiar de José não foi capaz de corrompê-lo, destruí-lo e fazê-lo abandonar a fé no Deus Todo-Poderoso. O plano de Deus continua se desenvolvendo, mesmo lidando com seres humanos falhos, débeis e limitados. Essa é uma introdução bem abrangente que se propõe a nos mostrar este contexto familiar de José muito turbulento, mas também nos mostra José navegando acima das dificuldades, José se mantendo íntegro, se mantendo reto, José não entrando na onda dos seus irmãos e por isso não foi corrompido, não foi destruído e nem abandonou a sua fé. Que história maravilhosa! Como o texto sagrado tem esse poder de vir de encontro às necessidades de todas as criaturas com uma palavra dos céus para elas. Eu recomendo a vocês fazerem uma leitura de todo esse capítulo 37 do livro do Gênesis, porque a nossa lição, ela está toda ela embasada nele. Todos os comentários da lição inteira foi tirada dele, dos eventos que estão narrados neste capítulo de número 37. O que nós temos aqui para dar início, como ponto de partida, é essa família numerosa, constituída de 12 príncipes, como estudamos na lição passada, né? Que é a família de Jacó, o patriarca herdeiro da promessa, constituída de muitas pessoas, também de muita riqueza, mas é uma família que começou a sofrer sérios problemas por causa dos seus conflitos internos. Filhos de diferentes mães com o mesmo pai, os descendentes de Jacó desenvolveram muitos comportamentos reprováveis e que veio a se tornar um motivo de grande aflição para este patriarca. O estudo da vida de José, ele é muito, muito significativo, porque ele traz contribuições muito importantes para as nossas reflexões a respeito da fé verdadeira, da longanimidade de Deus, da perseverança, da resiliência, que são características encontradas sobejamente em José. José, ele tem o seu assento entre os patriarcas do Antigo Testamento, mas com muitas particularidades que o tornou singular, diferente de todos eles. Então, ele é um modelo referencial de peso para nós, porque ele nos mostra que em toda e qualquer circunstância, mesmo em meio às situações mais complicadas e difíceis,
onde as providências de Deus são misteriosas, onde você ainda não está vendo o agir de Deus, onde você ainda não está vendo coisas acontecerem, você continua confiando e esperando, porque Deus também continua no pleno controle de todas as coisas. E assim crendo, nada neste mundo terá também o poder de destruir a nossa fé e de impedir a nossa bênção. Então passamos ao primeiro tópico. O que eu fiz? O título do primeiro tópico, o título desse tópico é José amado e odiado. O 1.1 tem por título O filho predileto. O 1.2 tem por título O irmão odiado. Esse 1.1 e esse 1.2 são dois itens contrastantes, mas que estão falando da mesma pessoa. Enquanto José é o filho predileto do seu pai, ele também é objeto de ódio da maioria dos seus irmãos. E aí, nesse tópico, a gente, aqui como a revista coloca para nós, ela diz: não devemos confundir amor dos pais com sentimento de afinidade por certos filhos. O amor tem a ver com a filiação, a afinidade tem a ver com o relacionamento. Uma coisa que nós somos chamados a pensar é que os pais amam os filhos pela lógica, em tese, ou pelo menos deveria ser assim. Mas nós não somos inocentes de pensar que eles têm a mesma afinidade por todos os filhos. O problema de se desenvolver uma afinidade maior por este e aquele ou aquele tem a ver com o tipo de relacionamento que se estabelece. Sim, muitos pais, eles têm afinidade por certos filhos diferente da afinidade que tem pelos outros. Isso é fato. Porém, o amor não pode ser diferente. O amor não deve ser diferente. E ainda que as características de alguns filhos sejam vistas com melhores olhos, os filhos não podem ser tratados de maneira diferente. Porque quando não existe equilíbrio, quando não existe harmonia, quando não existe essa divisão justa de amor entre todos os filhos, as consequências elas são muito desastrosas. Então a gente começa pensando sobre essa diferença de amor e afinidade, pensando que invariavelmente a preferência por filhos irá se manifestar, o que nos leva a refletir também que o favoritismo, afinidade é diferente de favoritismo. O favoritismo, ele traz consigo consequências muito indesejáveis, podendo ser altamente prejudiciais à família como um todo. Agora, uma outra coisa, um outro ponto, a grande questão é que os efeitos negativos desta disfunção familiar, quando o favoritismo começa a se manifestar, pode atingir inclusive os filhos prediletos, que é o que a gente vai ver aqui acontecendo, por ser o favorito do seu pai. José sofreu grandemente na mão dos seus irmãos, que não eram os favoritos. Nós não podemos dizer que Jacó não amava seus outros filhos, mas nós podemos afirmar que ele amava José mais do que todos os outros, porque é isso que a Bíblia diz. Bem, e o que vai acontecer com José é que, de filho amado do seu pai, José acabou sendo alcançado pela inveja e pelo desprezo dos seus irmãos, que o maltrataram e o venderam como escravo. E nós vamos ver isso no desfecho de toda essa narrativa, mas hoje
nós vamos nos concentrar um pouco mais na questão de José como filho amado e odiado, para depois pensarmos um pouco nos seus sonhos e o fato dele ter sido preservado pela misericórdia de Deus. Então eu juntei o 1.1 com o 1.2, o filho predileto com o irmão amado, para fazermos um único comentário, tá? O que a gente percebe, né, quando começa a ler, é que havia um nervo inflamado naquela família. A preferência por filhos é um pecado sutil, e a maioria dos pais que o cometem não tem a mínima ideia de que está favorecendo um filho mais do que o outro. Se você vê pelo comportamento de muitos pais e você confrontá-los com essa verdade que você está observando e dizer, olha, você precisa tomar cuidado com o modo como você trata esse filho, porque ele é diferente do modo como você trata esse filho. Ele vai dizer, não, você está enganada. Então, este é um problema que eu considero, às vezes, a pessoa que está envolvido com esse pecado do favoritismo, porque o favoritismo, biblicamente, é um pecado, porque ele implica atender um e desprezar o outro, ele implica trazer para si um enquanto afasta o outro. E uma vez que essa implicação tem consequências muito sérias na vida daquele que é desprezado, na vida daquele que é rejeitado, e ainda vai repercutir negativamente na vida daquele que está sendo favorecido, então sim, isso é algo que a gente precisa pensar à luz da Bíblia. E os pais precisam enxergar que o seu comportamento não está condizendo com a sua fala, ainda que diga que não está favorecendo, mas todos veem que está, menos eles. E aí, as consequências trágicas não deixarão de aparecer. No 1.1 nós lemos que o pai amava mais a José porque ele nasceu de Raquel e também foi um filho da sua velhice porque Raquel foi estéril por muitos anos. E a Bíblia está cheia de histórias de como a manifestação da predileção de pais por seus filhos gera conflitos sérios entre os irmãos. Bem, aqui ainda no 1.1 nós lemos que ainda que um pai ou uma mãe possa ter mais afinidade com determinado filho, ele deve ter muita sabedoria para não passar essa ideia de que ama mais um filho do que o outro. Algo desnecessário, mas que revela bem o coração humano em sua necessidade de aceitação e de como pode responder à rejeição. Uma outra coisa que a gente aprende é que às vezes os filhos eles têm essa impressão, mas isso é uma impressão injusta. É uma leitura que os filhos estão fazendo e nem sempre é uma leitura correta da realidade. Então, nós caminhamos neste campo minado. Nós que temos famílias, nós que somos filhos, nós que temos filhos, precisamos ter cuidado com estas coisas. O 1.1 diz, vemos que na família de Jacó, com a chegada dos filhos de diferentes mulheres, a harmonia ficou abalada. Eu acho muito difícil ter harmonia, ter um ponto de equilíbrio numa família como essa. E os relacionamentos, eles se tornaram nesse contexto familiar como um barril de pólvora. Bem, o que sucedeu a José pode suceder conosco também em maior ou em menor grau. Acaso supomos que a vida de José estava nas mãos de Deus em algum sentido excepcional? Nós contamos com a providência de Deus em nossa vida, tanto quanto aquele jovem hebreu. Se a palavra de Deus é verdadeira, Ele nos trata da mesma forma, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo e atenção com que Ele lidou com o dedicado José.
através dos séculos está correndo um propósito eterno. E a não ser que a palavra de Deus seja uma fraude, ele trata com o menos importante de nós, baseado nos mesmos princípios que aplicou no caso de José. Por quê? Porque essa história de José haveria de se repetir em muitas e muitas e muitas famílias na terra. E não precisa ser um casamento misto com várias mulheres, com vários filhos. Pode ser só um casamento monogâmico com 2 filhos. E essa situação difícil se instalar no meio dessa família, com o pai amando mais um, a mãe amando mais outro. O pai amando mais um e desconsiderando o outro na sua totalidade. Isso pode acontecer com qualquer um em qualquer tempo, mas essa história está registrada para ensino nosso, para nos dizer que o Deus de José é o nosso Deus. Ele não é apenas o criador da família, ele é o protetor da família. Ele tem planos de vida e de bênçãos para todas as famílias da terra. Nós fomos feitos e colocados em família para sermos abençoados e para sermos abençoadores. Mas desde sempre, desde a queda do ser humano, o diabo vem trabalhando para poder promover a desarmonia familiar, o desequilíbrio familiar, a destruição do núcleo familiar. Então ele vai fazer de tudo para colocar uns contra os outros, para tentar despertar sentimentos contraditórios e enxertar problemas na família a um tal ponto que ela possa pender para esse lado do desajuste, pender para este lado da quebra da harmonia familiar. O que acontece nesses casos é que José teve que conviver diariamente com pessoas invejosas e que abrigavam sentimentos maus, que eram destemperadas e açoitavam com a própria língua. O que nós vemos na história de José é que no fim os seus irmãos partiram para a violência física, que é algo tristíssimo. E aqui eu vou considerar um ponto que eu vou trazer um ponto que eu considero importante. A dor infligida pelos membros da família, ela é mais intensa porque muitas vezes ela é repetitiva. E os requintes de crueldade, elas vão desde atos puros de ignorância, negligência, truculência, má educação de uns para com os outros e outros comportamentos de natureza ofensiva, mas passando daí a maus tratos físicos e psicológicos, abusos, violência, crimes contra a dignidade sexual. Tudo isso vai ocorrendo em sequência numa família desajustada a esse ponto, o que pode partir de simples ofensa até mesmo para uma violência sexual mediante fraude, assédio, estupro. Inclusive, isso pode chegar aos chamados crimes passionais, normalmente associados à violência doméstica. Irmãos, isso não é pouca coisa, isso não é coisa simples. Aquele arranhão que começa entre os irmãos, aquele problema mais sério que começa entre pais e os seus filhos, e que de repente começa com atos de violência, começa com agressões físicas, isso pode ir caminhando num contínuo até chegar no extremo de se cometer crimes em famílias, o que está cada vez mais constante em nossos dias. Quando nós lemos Gênesis 37:18, diz: os irmãos de José o viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Até agora, José passou a vida sofrendo bullying.
José passou a vida sendo maltratado pelos irmãos. Mas agora, tudo isso já não era suficiente e os irmãos de José conspiraram para matá-lo. Então, sofrer nas mãos de irmãos, ou de pai, ou de mãe, ou de tios, avós, primos, dói tão profundamente que marcam a alma a ferro e fogo, provocando feridas que podem sangrar por uma vida inteira. E no caso de José, a narrativa bíblica vai nos mostrando o pano de fundo desta situação familiar potencialmente perigosa, inclusive para a integridade física dos seus membros. Isso começou onde? Gênesis 37:3. E Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Imagine o sentimento de todos os filhos de terem que conviver com isso. Gênesis 37:4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Imagine agora José tendo que enfrentar as consequências desse amor paternal que agia com parcialidade e que resultava em ódio por parte de todos os seus irmãos. Gênesis 37:11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. Pena que guardou só no coração. Veja a que ponto a raiva entre os irmãos pode chegar. Aconteceu que, Gênesis 37:23. Aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Ah, a túnica de várias cores. Uma peça de vestiário bela e de valor que nenhum deles recebeu do seu pai. Símbolo da preferência do pai e por isso mesmo um objeto de ódio dos seus irmãos. Eles simplesmente não aguentavam ver José vestido com aquela túnica. Porque mais do que uma peça de vestuário, ela era a confirmação visível dos sentimentos invisíveis. Todos os dias em que José caminhou entre eles vestido com aquela túnica, era como se José estivesse falando: vejam, o meu pai gosta mais de mim do que de vocês. Então eles sentiam que eles precisavam arrancar aquela túnica dele e destruí-la. E o problema não era só esse. Ainda tem um problema mais sério que a gente vai ver antes de passar adiante. O filho da preferência, ele corria o risco de herdar toda a fortuna da família e a preeminência sobre os demais filhos. E isso eles não suportariam. José, na sua inocência, não dava conta do que estava acontecendo. E nem Jacó conseguiu medir as consequências do seu comportamento obtuso. E é exatamente por isso que grandes desastres acontecem em muitas famílias. E então, vamos ver aqui, 1.3 fala de um sonho intimidador. O que nós realçamos aqui nesse item 1.3 é isso. É possível que José, até esse momento, não tivesse sabedoria para discernir o que Deus estava revelando para ele nos sonhos. Mas os seus irmãos, sim. Já desconfiados sobre o futuro do clã, eles deduziram com rapidez o que aqueles sonhos poderiam significar. Os sonhos de José
acendeu um alerta vermelho. Gênesis 37:5 diz: teve José um sonho que contou a seus irmãos e por isso o odiaram ainda mais. Esses sonhos de José que ele começou a ter e a contar, teve um potencial de levar os seus irmãos à loucura. E aí, nesse ambiente, até contar um sonho pode detonar uma bomba. Nós podemos entender a partir das Escrituras que há uma razão de ser para muitas coisas desagradáveis que acontecem em nossa vida. No caso de José, Deus está nos dizendo que se enfrentarmos com o mesmo espírito com que José enfrentou os seus muitos sofrimentos, Deus trabalhará para nós do mesmo modo que trabalhou para ele. Todavia, os sonhos de José e a sua interpretação eram um dom natural concedido por Deus, que passou a acompanhar José pela vida fora. Mas, em sua imaturidade na juventude, ele não mediu todas as consequências e o impacto das suas palavras sobre os seus irmãos. Até o seu pai se sentiu desconfortável e o repreendeu quando ele contou lá aquela história das estrelas, do sol e da lua. Todavia, enquanto seus irmãos o invejavam, o seu pai guardava essas coisas no seu coração. Nesse item 1.3 ainda, que fala deste sonho intimidador ou sonhos intimidadores, nós vamos ver que os sonhos de José haveriam de continuar tanto quanto se cumprir. Mas enquanto o tempo não chegasse e isso não acontecesse, eles seriam apenas mais um objeto de afronta para os seus irmãos. E eles haveriam de responder a isso com muita agressão. Os adversários, sejam eles provenientes da nossa própria família ou não, eles não possuem a última palavra e nem domínio sobre a nossa existência. Eles estarão sempre em derredor, muitas vezes camuflados, de modo que não conseguimos identificá-los entre os nossos pares. Nós não sabemos definitivamente, entre aqueles que nos rodeiam, quais são os que nos amam de verdade, quais são os que nos desprezam enquanto sorriem para nós, quais são os que nos invejam a ponto de nos prejudicar muito seriamente. Então, essa situação ela tem fomentado muitos males. Para nos destruir, as pessoas fazem coisas que não conseguimos nem explicar, né? Mesmo quando estão rindo para a gente, parecem tão amigáveis. Então você vê que é uma situação que sai do contexto familiar para poder atingir atingir o todo. Nós temos uma família natural que Deus nos deu e todo esse drama de José se desenvolve dentro dessa família natural. Mas pela palavra de Deus nós temos também a família da fé, na qual nós fomos enxertados por meio do Senhor Jesus Cristo. E as dificuldades na família da fé, elas continuam e também são bem grandes. Então o que nós precisamos é ser mais prudentes e menos inocentes em relação a pessoas e amizades que se parecem com amizades, mas não são. Quando estamos diante de inimigos declarados, eles são mais fáceis de serem confrontados. Mas em relação a algumas pessoas do nosso convívio, só Deus para nos dar discernimento e graça, para nos manter a salvo delas e dos seus intentos malignos. E aí nós temos muitos versículos bíblicos para nos ajudar com esta questão e com certeza uma lição a se aprender e uma coisa que precisamos ter bem claro diante de nós
é que a maldade estará sempre presente, pode inclusive florescer no nosso ambiente familiar ou na nossa família da fé, mas nós precisamos nos manter a salvos, íntegros, retos em qualquer lugar e sob quaisquer circunstâncias. Amém, irmãos? Bem, então passemos para o tópico de número 2. E o título é Sonhos que parecem se tornar pesadelos. Como não bastasse a história complicada de José, a sua vida em família, ele começou a ter sonhos e a contar seus sonhos. E de repente esses sonhos começaram até se parecer com pesadelos, porque a consequência do impacto das palavras de José sobre os seus irmãos foram muito desastrosas. Diz assim a introdução do tópico 2: a infantilidade pode nos fazer determinar supersticiosamente a vida por sonhos bons e maus, mas para quem crer em Deus, sabe que a vida não é determinada por sonhos, mas por Deus. Bem, nós precisamos dar uma pitadinha nessa introdução desse tópico 2, pensando que a gente entende um pouquinho a respeito de sonhos naturais, porque eles fazem parte do processo normal da nossa vida, do descanso durante o sono. Os sonhos naturais, eles acontecem todas as vezes que nós estamos dormindo, quer a gente lembre deles ou não. E isso é como um ajuste na mente que está passando em revista os acontecimentos cotidianos e selecionando memórias. Mas nós sabemos e estamos certos da existência dos sonhos sobrenaturais, que podem ser divinos ou satânicos. A Bíblia fala também de sonhos mentirosos, sonhos como aqueles que são fruto do excesso das preocupações e da ansiedade. Lá em Eclesiastes 5:1 diz que da muita ocupação vêm os sonhos. Seja qual for a natureza dos sonhos, eles podem ter sim conteúdo religioso e espiritual. Nós somos advertidos pelo próprio Deus que todos os sonhos precisam permanecer subordinados à autoridade normativa das Escrituras. O que a Bíblia explica a respeito disso é que precisamos entender: sonhos jamais são usados por Deus com um fim em si mesmo, mas apenas como um meio de nos aproximar mais dele e das suas palavras. Nem tudo que sonhamos é para ficarmos remoendo, é para ficarmos procurando um sentido espiritual. E o que fica claro para nós é que a Bíblia diz que um sonho pode ser um meio usado por Deus para falar às pessoas. Além de fazer com que algumas pessoas sonhassem, nós também veremos que Deus deu a algumas delas a capacidade de interpretação de sonhos, como estamos estudando aqui, a exemplo de José. E aí passemos ao 2.1, o sonho de José. Era desejo pessoal ou revelação de Deus? O próprio comentarista faz essa pergunta no título e já responde. A verdade é que os sonhos de José não eram frutos de ambição humana, mas sim revelação dos planos de Deus quanto ao futuro da família. E Jacó começava a considerar isso. Veja que o que nós temos aqui, já falamos um pouquinho a respeito dos sonhos em geral, mas um sonho espiritual, dado por Deus, segundo a sua vontade soberana, para prover uma visão ampliada acerca dos eventos e dos fatos que Ele quer revelar, nunca tem nada a ver com desejo pessoal. Então você observe alguns propósitos de um sonho com conteúdo espiritual. Primeiro, para alertar
para dar indicação de fatos, como se vê em Mateus 2,12 e Gênesis 31:24. Sonhos com conteúdo profético, como aconteceu no caso de José, Gênesis 37:5. Sonhos dados para encorajar uma pessoa ou um grupo de pessoas, conforme se vê em Juízes 7:13-15. Sonhos para revelar o futuro, como lemos em Daniel capítulo de número 2. Bem, agora temos aqui uma coisa que nós ouvimos com muita frequência, que é uma frase de efeito baseado nessa ideia de que a gente precisa encontrar sentido em todos os nossos sonhos. Essa frase, não desistam dos seus sonhos, nos leva a pensar que precisamos fazer uma diferenciação entre sonhos e planos. Os sonhos de José, os sonhos de Daniel e outros de mesmo teor não foram sonhos que eles tiveram a revelia enquanto faziam planos para o futuro. Nós chamamos de sonhos, associando a plano, quando as expectativas levantadas são a partir de projetos que estão voltados para a nossa realização pessoal ou planos para o futuro. Então, muitas vezes, o que nós estamos chamando de sonhos, na verdade, é planos, é projetos. Então, quando dizemos não desistam dos seus sonhos, como uma frase de efeito, é um estímulo para você não desistir daquilo que Deus tem colocado no seu coração e você tem planejado e projetado para a sua existência. Agora nós temos ainda outra coisa que foi colocada no subsídio do professor, nesse item 2.1. Os sonhos de José foram claramente revelações de Deus a respeito do seu futuro. Não um futuro que Deus previa, mas um futuro que Deus iria construir segundo os seus propósitos. O que nós vemos aqui é que cada peça do quebra-cabeça divino estava seguindo o seu rumo. José, ele tinha uma fé inabalável, ele tinha uma teologia sustentável. Nada que os seus irmãos fizessem iria roubar a bênção dele. E os desígnios eternos do Deus soberano haveriam de se cumprir na sua vida, se tão somente ele permanecesse fiel, com sonho ou sem sonho. E foi o que aconteceu. Ele permaneceu fiel. E nós damos glórias a Deus por essa história tão fascinante, de alguém que, mesmo sendo escorraçado, desprezado, traído e tão maltratado, suportou o que tinha para suportar, tão somente confiando no Senhor e mantendo-se íntegro. O sonhador não viveu em função dos seus sonhos. Aliás, o que ele viveria dentro de pouco tempo seria o extremo oposto daquilo que ele havia sonhado. O 2.2 tem por título O Medo da Própria Maldade. Aqui eu realcei nesse item o seguinte: no seu segundo sonho, Deus estava revelando a José que alcançaria grande destaque em relação à sua família. O problema não eram as ambições de José, porque ele não as tinha, mas a ambição dos seus irmãos. Pessoas que possuem uma ambição tóxica veem todo mundo como ameaça, olham a todos com desconfiança, esperando delas o mal que eles mesmos são capazes de fazer aos outros. O que a gente tem aqui nesse item que está dizendo para nós que tudo que os irmãos de José fizeram com ele foi em consequência do medo que sentiam da sua própria maldade. Aquilo que eles podiam fazer e fariam de mal, eles tinham medo que isso fosse feito a eles. Então eles se anteciparam. Imagina José crescendo entre eles, se tornando homem de fato e assumindo a liderança da tribo.
por favoritismo do seu pai? Não, eles não permitiriam, eles se adiantaram. Nós vamos ver aqui que sobre essa questão, inclusive a seguinte, a imprudência de demonstrar preferência por filhos, tanto esse 2.2 como o 2.3, o conteúdo maior desse assunto nós já estudamos no tópico 1. Então nós vamos separar nesses tópicos aquilo que a gente ainda pode desenvolver, né? E aqui está trazendo para a gente esta questão da ambição tóxica, que foi a expressão utilizada pelo comentarista. Há um contraste tão grande entre José e seus irmãos que nós somos chamados a pensar sobre integridade, caráter, sinceridade, vida incorruptível de José em oposição ao que é descrito como característica dos seus irmãos: inveja, contenda de palavras, rivalidade, competitividade, ambição egoísta, falta de sinceridade, corrupção e etc. Uma pessoa dominada por tais sentimentos irá demonstrar um comportamento compatível a ele. E aí, pobre de quem atravessa o seu caminho. Irmãos, quando nós vivemos no temor do Senhor, não cabem estas coisas na nossa vida. Nós somos um corpo, somos uma casa espiritual, morada do Espírito Santo. Segundo aos Coríntios capítulo 12, versos 7 e verso 18, diz que o Senhor colocou a cada um dos membros no corpo para o que for útil e de acordo com aquilo que Ele quis. Eu estou onde eu estou, desenvolvendo a minha vida com Deus e aquilo que Ele me deu, do mesmo modo que todas as outras pessoas estão no lugar onde Deus colocou para o que quis, desenvolvendo a sua vida com Deus. No espaço sagrado do corpo de Cristo não há lugar para essa ambição tóxica. E aí a gente vê que pessoas que a possuem enxergam todo mundo como uma ameaça. Nós não somos ameaça para ninguém. E ninguém representa nenhuma ameaça para nós. Paulo vai dizer: pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, porque eu trabalhei muito. Eu fiz o que eu podia, enquanto podia. E foi por mim mesmo? Não, é pela graça de Deus. Então, como sem Deus todo poder conquistado é inútil, nós precisamos pensar no tipo de poder que nos é muito útil. E certamente o tipo de poder que nos é muito útil não é aquele ostentado com orgulho ou conquistado por uma ambição tóxica. Em Filipenses 2, 5 a 8, nós encontramos um padrão para a nossa mentalidade, para as nossas intenções. Diz assim o texto sagrado: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois subsistindo ele em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A sua humilhação consistiu em não exigir o que não era seu propriamente dito, ainda que fosse dono de tudo. Ao invés de insistir em sua semelhança com Deus, ele humilhou-se a si mesmo.
Ele, diante de quem o universo se abala. Ele, que é adorado e exaltado por todos os anjos criados. Ele, que não é criatura, mas o próprio Criador. Ele se humilhou, sim, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Esta mentalidade que Jesus Cristo possuía, ela é esperada por nós também. E quem não tem esta mentalidade, não vive com a cruz e com o crucificado, mas é contrária à cruz de Cristo. Uma pessoa assim, no fundo, é inimiga da cruz de Cristo por continuar sendo orgulhosa. E durante a sua trajetória de vida, vai desenvolver esta ambição tóxica, que acha que tudo é seu, que precisa controlar tudo, que precisa interferir na vida das pessoas. E essa ambição traz essa sensação de poder desmedido, fora dos limites. É isso que nós estamos trabalhando aqui, é isso que o comentarista quis chamar a nossa atenção. Por medo da própria maldade, os irmãos de José cometeram contra ele aquele mal que era próprio deles. Esta ambição intoxicou a vida deles e os impediu de enxergar que cada pessoa traz em si um grande valor. A sua essência é de utilidade para Deus. Todos nós devemos e seremos aproveitados no reino de Deus do modo como Ele mesmo quer. Então não sobra espaço, nem na nossa família natural, nem na nossa família da fé, que ambicionemos aquilo que é do outro, porque essa ambição tóxica, ela revela muitos outros desvios de caráter, o que torna um indivíduo medíocre. Segundo escreveu Charles Swindoll, mediocridade é aquele nível de vida onde as pessoas empurram e atropelam com a finalidade de fazer as coisas ao seu próprio modo, e cheias de orgulho ambicioso, sempre na expectativa de criarem um nome para si mesmos. Nem percebem que estão se arrastando no pó quando deveriam estar rumando aos lugares altos. Então, sim, irmãos, nós precisamos de parar de olhar para o outro e buscar o que é do outro e tentar controlar o outro e viver a nossa própria vida com Deus em dignidade e honra, fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. E aí o terceiro ponto, ele já está repetindo o que nós já estudamos anteriormente, que é a imprudência de demonstrar a preferência por filhos. Nós abrimos a lição com esse pensamento, nós temos agora a oportunidade de esticar este pensamento. Então, eu vou chamar a atenção para um outro ponto que aparece aqui dentro deste item. E ele diz assim, olha, mais para o final do item, se Jacó tivesse, nesse caso, a sensibilidade necessária, saberia que as coisas na sua família não estavam nada bem. A aparente harmonia externa não significa que tudo está bem. Todas as guerras exteriores começam no interior do coração. E os homens se tornaram muito bons em esconder o que sente e como são por dentro. Eles se tornaram tão bons nisso que às vezes eles conseguem enganar até a si mesmos. Mateus capítulo 15, verso 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e todo tipo de coisa ruim. Procede de onde? Do coração, do ser interior, do mais íntimo do ser humano. E aí, aqui no subsídio para o professor desse item 2.3, o comentarista trouxe o comentário bíblico Champlin.
citou esse comentário onde ele diz que, sendo menos amados, eles odiavam. O amor é o poder maior na terra e no céu. Se alguém é menos amado, isso pode levá-los a atos de ódio e de destruição. Agora, eu penso que, depois de ter comentado essa questão da imprudência de demonstrar a preferência por filhos, a outra coisa que esse item está focando é para a transparência que é necessária na harmonia conjugal e familiar e o perigo de se ter e de se manter uma vida de aparências. O próprio autor chamou atenção para Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, eu vou ler até o 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites ou desejos, que nos vossos membros guerreiam? Vocês cobiçam e não têm nada. Se matam e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. Irmãos, nós temos um problema muito sério envolvendo todas as pessoas de todos os tempos, que é o de se contentar com menos e viver de aparências. A inteligência espiritual nos faz enxergar muito além das aparências. Provérbios 28, 21 diz: dar importância à aparência das pessoas não é bom. Lucas 12, 32 diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Irmãos, nós não temos o que temer. Nós estamos no reino, nós fomos conquistados para o reino, nós estamos sendo preparados nesse reino espiritual para podermos receber por herança o reino vindouro. Mas a palavra de Deus prossegue, João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Nesse item ainda nós temos a citação dessa questão: todas as guerras exteriores começam no interior do coração. Veja que os irmãos de José não planejaram matar ele de um dia para outro, mas isso começou lá atrás e foi crescendo até um ponto de que eles não suportavam mais viver com José. Então precisavam exterminar a vida de José. Como a boca fala aquilo que o coração está cheio, sendo a língua o veículo que transporta para o exterior tudo aquilo que está sendo produzido no interior do coração, é por ela mesma, pela língua, que muitos lares foram e continuam sendo destruídos. Não há apenas atos físicos que matam, palavras também matam. Até a ausência das palavras podem matar. O silêncio, a indiferença, o constrangimento, a apatia. Irmãos, isso é muito sério. São guerras que começam a se manifestar exteriormente, mas que já estava lá dentro há mais tempo. Nós não fomos chamados para viver num campo de batalha. Nós fomos chamados e colocados por Deus em um lar que precisa ser abençoado e abençoador. Quando a gente vê que estuda um pouquinho sobre o poder das palavras na convivência familiar, fica a certeza de que não é à toa que muitas famílias ficam desfiguradas e são até mesmo arruinadas. Apenas os nécios, os tolos, procedem tolamente. Apenas os loucos procedem loucamente. Mas com o mínimo de bom senso e na direção do Senhor, nós podemos tomar atitudes que vão salvaguardar não somente a nossa família hoje, como também toda a nossa descendência.
A nossa família depende de nós. A nossa família, ela se alimenta das palavras que saem da nossa boca. Então, segundo a palavra de Deus, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, imunda, que possa denegrir, que possa prejudicar quem quer que seja. Apenas aquelas palavras que tenham vida e que transmitam graça a quem ouve. Esse é um exercício espiritual de grande significado para quem não quer ver a sua família arruinada. Falar palavras positivas, palavras de ânimo, palavras pacificadoras, palavras acolhedoras, palavras que aquecem o coração, palavras que transbordam em vida para quem ouve. Porque o contrário disso, meu irmão, minha irmã, a coisa ela não caminha bem e o resultado disso vai ser pior ainda. Mas estamos agora caminhando para o final. Entramos no terceiro tópico da nossa lição, que nos diz que José foi preservado pela misericórdia. E nossa revista diz que o coração humano é um abismo escuro de pecado, capaz de esconder as maiores podridões da alma caída. Quando nasce algum sinal de piedade, podemos ter certeza de que é Deus que está por detrás disso. Paulo aconselhou ao jovem pastor Timóteo que ele se exercitasse na piedade, a fim de que a sua disciplina espiritual o conduzisse ao centro da vontade de Deus. Quando falamos de piedade, nós não estamos falando da piedade no sentido de ter pena de alguém. Nós estamos falando de vida pia, vida santa, vida íntegra. Então, nós somos preservados pela misericórdia de Deus. Então, precisamos cuidar da nossa integridade. Da nossa reputação, Deus cuida. Dos problemas que haveremos de enfrentar com pessoas ambiciosas, orgulhosas e que, sabe-se lá por que resolvem guerrear contra nós, isso já não é problema nosso. Nós vamos nos colocar nas mãos de Deus e Deus mesmo vá de guerrear as nossas guerras e nos conduzir em vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O 3.1 tem por título um homicídio premeditado. Aqui diz: a inveja e o ódio dos seus irmãos já tornavam a sua presença com vida insuportável. Talvez esses irmãos acreditassem que misticamente, matando o sonhador, matariam o seu sonho. Ou seja, que estava eliminando qualquer chance desse sonho maluco vir a acontecer. Mas o mais provável mesmo é que eles estivessem cegos pela inveja. Nesse ponto 3.1, os versículos em destaque são aqueles que estão no capítulo 37, que é o capítulo desta lição, dos versículos 18 até o 20. E aqui nós voltamos no assunto da inveja, porque sempre há algo mais a ser dito acerca dela. A inveja ela é identificada como obra da carne. É aquela tendência moral do indivíduo que não é movido pelo Espírito Santo. O foco mudou. Ele foi da predileção de Jacó, do favoritismo de Jacó para os sonhos de José. Mas a reação negativa, errada e exagerada com José por parte dos seus irmãos continuou e só aumentou. O subsídio do professor, aqui quando lemos, no 3.1, é o subsídio para o professor, ele vai trazer para a gente, ele vai dizer para a gente que temos aqui um tipo de pecado que teve início lá com Caim e Abel, para que a gente possa ver até onde a inveja de Caim o levou, que este continua sendo um referencial daquilo que acontece com os invejosos de todos os tempos. A misericórdia de Deus alcançou José e o preservou da morte.
Abel não experimentou a mesma sorte nas mãos do seu irmão Caim. Deus não interrompeu a comunicação com o ser humano por causa da queda. O capítulo 3 de Gênesis mostra o diálogo que se estabeleceu entre Adão e o Criador sobre as novas diretrizes divinas quanto à sobrevivência humana no planeta depois da entrada do pecado no mundo. Mas já no capítulo 4, o diálogo que acontece entre Deus e o filho de Adão, Caim, mostra que este se encontra em um momento crucial da sua existência, porque terá que fazer uma escolha e vai ter que decidir qual é o desejo que irá dominá-lo. Se esse amor filial, fraternal por seu irmão Abel, ou se a inveja, ou se o desejo mau que estava florescendo no seu coração iria sobrepujar o desejo de seguir por esta vida com Abel, seu irmão. A gente já sabe qual foi o desejo que dominou, mas a escolha foi dada a Caim. Sempre é dado uma escolha. Nós sempre poderemos escolher o que fazer em relação aos nossos irmãos, tanto com aqueles que nós amamos profundamente, quanto com aqueles que a gente já não está nutrindo um sentimento dos mais positivos. A guerra entre os irmãos é uma verdade que persiste através dos séculos. E tem uns que nos irritam tão profundamente e fazem coisas tão terríveis para nos aborrecer, para nos maltratar, que a gente, como servo de Deus, precisa de muita graça para sobreviver a isso e passar por cima dessa situação e continuar amando. Não porque o outro merece, mas é porque é isso que Deus mandou fazer. A vida reta e temente a Deus de Abel despertou a fúria de Caim. E olhando para a vida dos personagens bíblicos que sofreram debaixo do mesmo jugo e que padeceram pela inveja dos seus irmãos, dos seus inimigos, nós devemos considerar que esse sentimento é universal, que encontra-se em operação hoje como em qualquer outro período da história, justamente porque ele é produzido pelo mesmo ser maligno que opera na esfera espiritual, influenciando todas as áreas da vida. Então, seja no lar, seja na igreja, seja na sociedade em geral, seja no trabalho, seja na escola ou qualquer outro ambiente que se manifestar um espírito excelente, é muito provável também que se levantarão opositores invejosos que tramarão contra essa pessoa para destruí-la. É certo que a inveja pode aparecer em qualquer situação de vida, como resultado de relações familiares adoecedoras, quando os pais manifestam preferência a um dos filhos em detrimento dos outros, e isso tende a piorar muitas vezes o quadro. Jacó provocou esse sentimento na sua família, demonstrando preferência por José. A inveja culminou em aversão a José por parte dos seus irmãos. E não se pode esperar muito da criatura humana caída. Em maior ou em menor grau, virtudes como a inveja estarão presentes no cotidiano das pessoas, sempre comparando as suas vidas com as dos outros, dando lugar à insegurança. A insegurança gera a competição, começa então a competição feroz por atenção, por favorecimento. E com tudo isso nós vamos ver que a inveja continua sendo um dos grandes causadores dos grandes problemas familiares, inclusive levando um irmão a querer a morte do seu outro irmão e trabalhar para isso. Agora, uma coisa também
que a gente não pode se enganar, é que isso é um sentimento com efeito cumulativo. Ele pode demorar a se manifestar, mas certamente ele vai se desenvolvendo no íntimo até chegar em um ponto muito perigoso. E o ódio é o combustível que irá reforçar os sentimentos malignos e comportamentos desviantes. Mas há uma misericórdia salvadora para os filhos de Deus. É o que diz o item 3.2. E ele vai dizer que o que vemos neste parêntese da vida de José é que não é simplesmente uma misericórdia que veio ao seu encontro, porque a gente está dizendo aqui que quando isso tudo aconteceu, houve ali um intermediador que não permitiu que os seus irmãos matassem José naquela hora, chamando a atenção deles para o fato que não deveriam derramar sangue inocente, muito menos do próprio irmão. Era para eles jogar José naquela cova, pensar na vida e que depois as coisas elas iriam acontecer. O que a gente vê, né, nesse parêntese colocado aí por Rubem não é apenas a sua misericórdia, mas já é Deus protegendo a vida de José. Caso Deus deixasse o corrupto coração humano seguir seu plano, de fato, as intenções malignas se concretizariam em ações de destruição. Sermos escolhidos para os propósitos de Deus não significa que não sofreremos. É assim que termina esse item 3.2. Mas os limites do nosso sofrimento, eles são sempre determinados por Deus. O ser humano, ele sempre vai elaborar desculpas para o seu comportamento pecaminoso. Então, os irmãos de José poderiam julgar a culpa em muitas situações, mas o fato é que o desenrolar dessa história, todo ele, é muito maligno. E se não é Deus com a sua misericórdia salvadora na vida de José, ele não sobreviveria, como muitos não têm sobrevivido. Veja que eu realmente tento imaginar a dor de José, julgado naquele poço por seus próprios irmãos. Ali ele deve ter chorado, ele deve ter gritado, ele deve ter pedido por misericórdia. Nós não sabemos se ele fez isso, porque a Bíblia não diz. Mas dificilmente alguém consegue ficar quietinho numa situação como essa, apenas aguardando o que vai vir em seguida. Mas a Bíblia diz que depois do mal feito, seus irmãos sentaram para comer pão, como se nada tivesse acontecendo, e a gente não vê nenhum sinal de arrependimento e nem de reflexão sobre o que fizeram. Eles apenas fizeram o que o coração estava mandando fazer naquele momento e ficaram de boa, como se diz hoje, né? E assim, desprovidos de sentimento de culpa ou de qualquer outro sentimento que os fizesse reconsiderar, eles veem, eles enxergam ao longe um comboio de mercadores ismaelitas vindo em direção a eles com destino ao Egito. Então foi a vez de Judá levantar a voz e dar a sua opinião. Que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, porque ele é nossa carne. E os seus irmãos então obedecerão à sua voz. Gênesis 37, 26 e 27. Bem, a respeito de Judá, depois a história vai nos abrir parênteses para a gente falar mais sobre ele. Mas, o que está em foco aqui, neste momento da história, é essa questão da frieza com que as pessoas, movidas por inveja, ambição, ódio, tomam as suas decisões. Nós podemos dizer que desde este momento em que foi severamente maltratado por seus irmãos,
José passou a caminhar no vale da sombra da morte. E então, ele de repente se viu como escravo. Como escravo, ele perdeu todos os seus direitos, ele perdeu a sua liberdade, ele se tornou propriedade dos seus senhores, que poderiam fazer dele o que quisesse, mas como filho de Deus, ele jamais perdeu nada. Ele continuou livre, abençoado e abençoador, porque onde ele estava, Deus estava com ele, e onde ele colocava as suas mãos, Deus prosperava. Ao atravessar o vale da sombra e morte, muitas vezes nós ficamos aflitos, nós nos sentimos impotentes, de tal modo que até da vida mesmo nos desesperamos, como aconteceu com Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e grande amor com que tem nos amado, ao ponto de entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos livrar da condenação da morte, Ele mesmo soltará as amarras da prisão, seja ela qual for, e colocará a nossa alma em liberdade, para que então a gente possa sorver o ar fresco da esperança e continuar caminhando firme na confiança de que o Senhor já está vindo com a nossa vitória. A misericórdia salvadora que alcançou José, ela também nos alcança em toda e qualquer situação. Por fim, o que nós temos aqui, a revista nos traz a situação de Jacó, como Jacó ficou em tudo isso, um pai em luto. Depois que fizeram o que fizeram, eles ainda precisariam responder a Jacó que fim teve José, e apresentaram para Jacó a própria túnica, aquela túnica, a bendita túnica, ensopada de sangue. Isso foi um objeto dilacerador do coração de Jacó. Gênesis 37, 34 vai dizer que Jacó rasgou suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou pelo seu filho muitos e muitos dias. Nós terminamos essa lição chamando a atenção de todos nós para esse fato de que nós não temos como medir, como mensurar a dor de um pai pela morte de um filho. Sabe o que me vem à lembrança? Me vem à lembrança Davi andando pelo palácio, chorando, gemendo e lamentando profundamente: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti, Absalão, meu filho, 2 Samuel 18, 33. Olha quem foi Absalão e olha quem foi José. Não que a dor da perda de um devesse ser menor do que a dor da perda do outro, mas estamos tratando de filho e pai, que é uma relação que une mente e coração a tal ponto que a quebra pela morte pode causar uma devastação na alma inenarrável. E aí, em momentos como este de perdas irreparáveis, que nos abala no mais profundo do ser, nós somos chamados a pensar, a agir e a viver biblicamente como nunca antes, porque sem isso não nos resta nada mais. A esperança do crente diante do luto, diante das perdas, é de que a palavra de Deus entre onde nenhum ser humano e nenhum tratamento pode entrar, e cumpra então o propósito para o qual ela foi enviada, conforme Isaías 55, 11. Tenho dito e repetido algumas vezes que a fé foi feita para os dias escuros e a Bíblia foi escrita para os piores momentos que haveríamos de atravessar nesta terra. O que Jacó pensou ao pegar naquela túnica encharcada de sangue, as imagens mentais que ele fez do seu filho sendo estraçalhado por um animal,
Nós não sabemos, mas sabemos de que precisaremos sempre de sabedoria para viver, sabedoria para morrer, sabedoria para como proceder diante da vida e como proceder diante da morte, sabedoria para entender a brevidade da vida e principalmente sabedoria para antever o nosso destino eterno. É preciso enfrentar a dor da morte com entendimento, mas para enfrentar qualquer coisa com entendimento é preciso antes adquirir conhecimento. Nós não sabemos o que acontece depois desta vida e por isso nós temos pavor da morte. Mas Deus colocou um mapa nas nossas mãos, um guia seguro, e Ele espera que nós possamos descobrir nele o que Ele tem reservado para nós. O corpo feito do pó volta para o pó. Então, ainda que seja doloroso e provoque um sofrimento além do que podemos traduzir em palavras, o corpo que veio do pó será devolvido à terra, terra a terra, pó ao pó. E este é o ponto final de uma vida terrena. Era isso que Jacó imaginava que estava convivendo naquele momento. Há uma explicação bíblica coerente e muito bem fundamentada a respeito daquilo que aguarda o cristão quando ele é separado do seu corpo físico através da morte. Nós fomos resgatados, redimidos, lavados, purificados, santificados. E é por isso que quando nós deixamos este mundo através da morte, nós vamos para a presença do Deus vivo no céu de glória, o paraíso que Jesus Cristo inaugurou depois da sua passagem pelo mundo dos mortos, do qual Ele ressurgiu vitorioso e para nenhum outro lugar. Nisso cremos. E é por isso que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Ainda assim, toda partida é muito dolorosa para quem fica. Ainda mais quando isso acontece com requintes de violência e de dor, como Jacó julgou ser o caso da morte do seu filho mais amado. Ao apresentarem o caso a seu pai usando de astúcia e engano, eles apenas retardaram o processo de serem confrontados com seu procedimento vil, o que aconteceria mais à frente em outros termos, depois de Deus ter honrado José e o colocado em posição de governo diante dos seus irmãos e diante de todos os povos da terra. Às vezes é necessário que Deus eleve uma pessoa diante de todos os povos da terra antes que ele seja reconhecido pelos seus próprios irmãos. Mas em tudo Deus está no controle da história e Ele sabe o que faz e por quê. Então chegamos ao fim. Não foi uma lição muito preciosa? Eu aprendo muito, muito com a palavra de Deus e rogo mesmo ao Espírito Santo que traga todo esse entendimento para a minha vida de uma tal forma que eu consiga aplicá-lo no meu dia a dia. Na conclusão, a revista diz que o estudo sobre a vida de José atesta para a relevância de atentarmos para as ações que devemos adotar, visando construir um ambiente familiar saudável, a necessidade de perseverarmos no cultivo dos valores bíblicos mesmo num ambiente adverso, e a confiança de que Deus é poderoso para levar adiante o seu perfeito e maravilhoso plano. Então, a nossa lição focou mais nos eventos deste capítulo 37 de Gênesis. Os fatos referentes à vida de José vão cobrir toda a discussão final do livro de Gênesis, indo do 37 ao 50, e por isso mesmo é dedicado a ele as 3 lições finais do trimestre.
Estes preceitos preciosos elencados nessa conclusão, necessidade de perseverarmos no cultivo de valores bíblicos, mesmo no ambiente adverso, e a confiança de que Deus é poderoso para livrar adiante o seu perfeito e maravilhoso plano, são também verdades espirituais que devemos levar pela vida fora, não abrindo mão delas em toda e qualquer situação. Deus é Deus, Ele é o mesmo, Deus não muda, Deus não erra, Ele continua no controle de todas as coisas e Ele sabe o que está fazendo. E é Ele mesmo que no tempo certo vai abrir as janelas do céu, vai se mover do seu próprio lugar para nos trazer a nossa vitória. Amém, amados? Assim ficamos por aqui, desejando a todos vocês um domingo de paz na presença do Senhor. Vamos orar para concluir? Deus querido, Deus eterno, Pai Santo, Pai nosso e Pai de todos, estamos diante do Senhor para agradecer por esse aprendizado tão significativo, porque o Senhor é o mesmo e continua falando nas nossas vidas, aos nossos corações, renovando a nossa esperança e a nossa confiança. Eu oro neste momento por estas famílias que não estão conseguindo se ajustar, por esse casamento complicado que está atropelando um ao outro durante a existência, por esse relacionamento com os filhos que tem dado lugar ao diabo muitas vezes. Ah, Pai eterno, Deus dos céus, que guardas a aliança e a misericórdia com todos aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Escuta a nossa oração nesse momento. Vai de encontro, Senhor, a essa família, a essa vida, a esse lar que está precisando desesperadamente de uma intervenção divina. E age, porque essa alma se abriu para ouvir a Tua palavra nesta manhã e gastou tempo de qualidade na Sua presença, querendo mais do Senhor. Envia bênção, envia milagre e envia prosperidade. Não prosperidade física, ainda que ela seja importante, mas aquela prosperidade de alma, de íntimo, de espírito, que faz com que a gente consiga sobreviver nesse mundo mal, acima de toda e qualquer circunstância adversa. Assim oramos a Ti, Pai Santo, entregando todas as famílias dos Teus filhos nas Tuas mãos. Continua, Senhor, continua executando a Sua grande obra no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém?